Alô, eu sou Vânia Borgherti, vice-coordenadora de Relações Internacionais do CBPS e coordenadora da Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato Integrado, a CBARE. Hoje nós vamos falar sobre o conceito de materialidade, que tanta discussão provoca no mercado e tanta confusão provoca nas empresas que precisam reportar sobre esse conceito tão fundamental. Vamos a ele, então. O que, na verdade, nós definimos como sendo materialidade simples ou materialidade financeira, que é aquilo que a IFRS Foundation demanda nos relatórios baseados nas normas IFRS para a sustentabilidade, tanto S1 quanto S2, e que serão também a base para todos os conceitos de materialidade das futuras normas IFRS, S4, S5, S20. Nós chamamos de materialidade simples aquela que, na verdade, a empresa acaba sendo afetada por fatores externos que acontecem fora das suas fronteiras. Ora, as empresas já estão acostumadas a reportar diante do conceito de materialidade simples. Por quê? Porque a cada período de reporte, elas são obrigadas a olhar no seu entorno e verificar que fenômenos aconteceram ao seu redor que acabaram afetando o seu desempenho. Então, se o câmbio subiu, se o desemprego aumentou, se o PIB caiu, se houve uma Covid, se houve uma enchente, se houve uma greve de caminhoneiros que impediu que a sua matéria-prima chegasse, se houve, na verdade, um acidente que fechou os aeroportos e impediu que os seus funcionários ou que a sua matéria-prima chegasse. Ou seja, ela olha no que aconteceu fora da sua ingerência e verifica o quanto esses fatores afetaram o seu desempenho internamente. Nós já estamos acostumados a fazer isso. Não existe qualquer tipo de dificuldade por parte das empresas em reportar materialidade simples ou financeira. Apenas com um reporte de sustentabilidade requerido pela IFRS Foundation, nós vamos ampliar um pouco o escopo daquilo que é considerado como um driver para a materialidade, não só as questões econômicas, mas as questões de sustentabilidade. Ou seja, por exemplo, a matéria-prima que ela utiliza, se é um capital natural, a forma como o capital social, que são os empregados, afetam a sua questão de materialidade, se houve uma enchente, se houve um furacão, se houve um tsunami, se houve um evento extremo qualquer, tanto no âmbito social, quanto ambiental, quanto de governança corporativa. Essas questões também afetam seu desempenho, não só apenas as questões financeiras. Então, a empresa vai tentar verificar o quanto essas questões de natureza não financeira, além das financeiras, contribuíram para melhorar ou piorar o seu desempenho em relação ao esperado em relação aos períodos anteriores. A materialidade de impacto, ela olha exatamente o contrário. Na materialidade simples, a empresa vê o que acontece fora e quanto isso impactou internamente a empresa. A materialidade de impacto é aquela onde a empresa verifica o quanto a sua atividade impactou o seu entorno. Então, quanto, por exemplo, as condições de trabalho da empresa afetam o bem-estar social, enquanto, por exemplo, o despejo de resíduos sólidos nos rios impactam a poluição ou a qualidade da água, o quanto os gases de efeito estufa emanados da sua atividade impactam as perspectivas de aumento da temperatura global. Então, essa é a materialidade de impacto, é a empresa dizendo o quanto ela afetou o seu entorno. E, finalmente, a materialidade dupla é o efeito conjunto desses dois conceitos de materialidade,
ao mesmo tempo que a empresa verifica o quanto o que acontece no seu entorno afeta a sua atividade internamente, ela verifica também o quanto ela está impactando o seu entorno. Ora, idealmente, nós teríamos condições, e deveríamos ter condição, de verificar as duas coisas. Mas acontece que não é bem assim. Se nós estivermos falando de reportar de forma assim voluntária, cada empresa vai escolher o seu driver para a materialidade. O que é que impacta a sua materialidade, tanto para a questão da materialidade financeira, o simples, quanto para a questão da materialidade de impacto. E se ela faz sobre as duas vertentes, o efeito concomitante das duas. Perfeito. Já sabemos reportar materialidade simples e ainda temos dificuldades. A materialidade de impacto, segundo a IFRS Foundation, é algo que é muito fluido ainda. Nós não temos ainda drivers, não temos ainda métricas que nos permitem dimensionar o efeito que uma empresa tem no seu entorno de uma forma indiscutível, sólida, auditável e confiável. Desta forma, a IFRS Foundation não exige das empresas o reporte segundo materialidade e impacto, concomitantemente, então não está exigindo a materialidade dupla, que seria as duas formas, apenas a materialidade simples ou financeira. Por quê? Porque o que nós estamos fazendo é uma jornada rumo à transparência. Mas nós não queremos apenas as empresas despejando dados nos seus relatórios. Nós queremos que essas informações reportadas, elas sejam críveis, elas sejam auditáveis, elas sejam confiáveis, elas sejam balizadoras de processo de decisão relevante. Então, por isso, ela prefere se concentrar naquilo que é auditável, que é verificável, que é incontestável, que é a materialidade financeira. Se a empresa tem condição de dar informação adicional no que diz respeito à materialidade e impacto, ou mesmo a dupla, ela não é proibida de fazer isso. Mas o que é foco das demandas, dos requerimentos da IFRS Foundation é a materialidade simples. Quando o IFVI, International Foundation for Value Impact, que está estudando exatamente métricas confiáveis para você mensurar impacto, terminar o seu trabalho, e a expectativa é por volta de 2028, talvez a gente tenha condição de reportar a dupla materialidade com muito mais segurança. Hoje, exigir isso das empresas em âmbito global significaria perder muito mais tempo fazendo com que as empresas explicassem o seu critério de materialidade dupla do que efetivamente garantindo a fidedignidade do conceito de materialidade aplicada. Então, para a IFRS Foundation, uma informação é material do ponto de vista financeiro se a sua omissão, se o seu se a sua manipulação, se a sua ausência ou se a sua interferência de alguma forma viesse a alterar a decisão que o usuário daquela informação viria de tomar. Então, se esse ponto ele tem condição de afetar a decisão que alguém vai tomar usando as informações da sua empresa, esse quesito é material e tem que ser reportado, segundo a IFRS Foundation, exatamente com essa dimensão de quanto ela afetaria o seu desempenho, quanto ela afetaria a sua situação patrimonial. Em resumo, então, a materialidade simples ou financeira, ela é exigida para você reportar o TCFD, ela é exigida nos questionários do CDP, ela é exigida na IFRS S1 e S2. E ela demonstra exatamente quanto fatores externos à empresa impactaram internamente o seu desempenho. A materialidade de impacto, que se vem junto com a materialidade financeira
ela alcança então a dimensão de dupla materialidade, ela mostra o inverso, o quanto a empresa está afetando o seu entorno, o quanto a atividade da sua empresa está afetando a sociedade, o meio ambiente, as boas práticas de governança corporativa. Quem exige a dupla materialidade, quem exige a materialidade de impacto nos seus relatórios hoje é o GRI. E o Parlamento Europeu, nas suas normas, ele pressupõe a aplicação do conceito de dupla materialidade. Ele quer ver as duas vertentes. Como é que ele consegue isso se os drivers ainda não estão prontos? Como órgão regulador, o Parlamento Europeu pode estabelecer que critérios serão utilizados para a empresa mensurar que impacto ela está provocando no meio ambiente, na sociedade e nas boas práticas de governança corporativa. Mas o Parlamento Europeu não é um standard setter global, ele é um standard setter jurisdicional para a jurisdição do território europeu. A IFRS Foundation, ao contrário, é um standard setter global. Então, ela não se sente segura de estabelecer critérios para mensurar o impacto que uma organização vai ter sobre o planeta, sobre a sociedade global, de uma forma segura, auditável e crível. E por isso ela se abstém de fazê-lo no momento. Isso não quer dizer que se no futuro, se nós viermos a ter maior qualidade na identificação desses drivers, isso não possa vir a ser incorporado. Mas, nesse momento, a atenção e a necessidade dos investidores se prende no conceito de materialidade financeira. Se a gente concentrar os nossos esforços nesse critério de materialidade, já estaremos contribuindo sensivelmente para a transparência em sustentabilidade. Nos vemos no nosso próximo tópico.